Vários editais abertos, muitos projetos na cabeça e uma vida cheia de compromissos, ensaios, boletos para pagar, corre de sempre. Você até tem o desejo de se inscrever, de inscrever os seus projetos nos editais, mas algumas vezes pode acabar se frustrando com a falta de tempo para se dedicar para a escrita. Eu sei, já aconteceu comigo de vir à noite escrevendo projetos para enviar para um edital que fechava as inscrições no dia seguinte. E eu também sei o que é clicar em enviar às 11h58 da noite, torcendo para não dar nada errado. Mas se você pensa em ter uma carreira artística consolidada, você já percebeu que continuar virando as noites para escrever projeto não vai ser muito sustentável a longo prazo, né? O estresse é grande, a rotina fica desequilibrada. Então, eu quis reunir aqui nesse vídeo, nessa aula, alguns processos que funcionam para mim e para nós aqui da Arcária e que talvez possam te ajudar a gerenciar melhor o seu tempo quando tiverem vários editais com inscrições abertas. Nesse momento, a gente está agora em março de 2023, só de cabeça eu consigo lembrar que tem PROAC, Sesc Pulsar, Programa Magalu para Mulheres, Bienal das Amazônias, tudo com inscrição aberta e, claro, a gente tem vontade de tentar se inscrever em todos, né? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Janaína Amaral, sou produtora cultural, sou gestora há mais de 13 anos, sou especialista em gestão cultural contemporânea e eu vou conduzir vocês por esse universo da produção cultural e criativa. Então, sem mais demoras, vamos para essas dicas, né? A primeira delas é você fazer uma primeira leitura do edital sem compromisso, ou seja, sem garantir que você realmente quer se inscrever nele. Então, o que você vai identificar? Se esse edital ele é uma oportunidade mesmo para você. Se quem foi premiado nos anos anteriores, se foram projetos semelhantes ao seu, se o objetivo do edital está alinhado com as suas prioridades, Por quê? Porque edital é uma coisa de médio prazo. Então, geralmente, você tem um comprometimento entre 6 e 18 meses. Então, você inscreve agora, ganha depois, executa mais para frente ainda. Então, a pergunta certa para se fazer aqui é: e se eu ganhar esse edital? Isso está batendo com os meus planos? E aí, se você não tem muito bem definido esses planos, eu te recomendo dar uma olhadinha na aula 2 aqui do curso, tá bom? Agora, a segunda dica. Dá uma olhadinha na sua agenda de agora até o momento de fechamento das inscrições. É viável? Não vai ser um peso escrever? Tem espaço na sua agenda para isso? Isso depois que você definiu que faz sentido mesmo você se inscrever nesse edital, tá? Então, você tendo esse espacinho na agenda, você vai definir uma data para você encerrar essa escrita, considerando ter tempo para revisar e enviar com folga. Então, eu recomendo que você envie, cerca de 5 dias antes, porque aí você vai ter tempo de revisar, você não vai ter algum problema com sobrecarga de sistema no último momento, e isso evita muito estresse. E aí, se tem uma coisa que é desesperadora, é você estar no último dia de envio, copiando texto para um formulário ou upando documento na hora da morte. Isso é terrível, eu não recomendo, não faça isso, só vai te estressar. Aí uma próxima coisa que você pode pensar, tendo colocado essa data limite. Como é que você funciona melhor? Você consegue escrever melhor se você se focar só naquilo? Se você tirar blocos de tempo, se você bloquear alguns dias seguidos para só pensar no seu projeto? Então talvez você funcione melhor nesse esquema de sprint que a gente chama, que é um esquema em que você faz um intensivão e aí você está totalmente focado e você se dedica para a escrita do projeto em 2, 3, 5 dias. Ou talvez você funcione melhor num esquema maratona, em que você vai devagar e sempre, vamos dizer assim. Então você escreve um pouquinho hoje, mais um pouquinho amanhã. O importante é que você identifique isso para você não ficar a longo prazo se estressando, pensando assim: nossa, mas eu preciso escrever, mas eu não tenho tempo. Nossa, mas eu preciso escrever, mas não achei um espaço na minha agenda. Define. Talvez seja melhor mesmo que você, adiante algumas coisinhas que você precisa resolver agora e reservar esses 5 dias para você se dedicar inteiramente para escrever o projeto. Então, reserve esses momentos na sua agenda, de preferência fora do seu período de descanso, porque lembrando que escrever edital é parte do seu trabalho e você precisa de descanso para funcionar. Então, foca ou de uma vez, ou um pouquinho de cada vez, mas coloca isso na sua agenda. Ou em blocos, ou um bloco grande que pega vários dias e que você tem foco, tá bom? E aí vamos para uma próxima dica.
separa tudo o que precisa ser feito em 2 listas de tarefas. Uma lista de tarefas são as tarefas que são objetivas. E a outra lista de tarefas são as tarefas criativas. Por quê? Porque você ficar virando essa chavinha, indo de uma tarefa para outra. Então, por exemplo, você pegar uma tarefa que é separar os documentos. É uma coisa mais objetiva, certo? Você não precisa ficar criando nada, revisando o texto, pensando em argumentos. Você só precisa seguir alguns passos, né? Clicar em algumas coisas, colocar umas informações. Agora, já as tarefas criativas, elas demandam que você tenha tranquilidade, que talvez você esteja num flow diferente. Se você ficar indo de uma coisa para outra, seu cérebro fica cansado. Então, escolhe. Se você vai, sei lá, fazer de manhã e de tarde, você vai escrever. Faz de manhã umas coisas objetivas, faz de tarde algumas coisas criativas, mas evita misturar, porque não ajuda muito o seu cérebro, você vai ficar mais cansado. A próxima dica que eu posso trazer para vocês é conferir os documentos que você vai precisar. E aí você vai se adiantar, pedindo tudo que você precisa de outras pessoas. O tempo da outra pessoa não é o seu tempo. Então faz os convites, pede os documentos para contabilidade o quanto antes, ou você mesmo dá uma conferida nisso, para você não ter que lidar com os imprevistos depois, tá bom? Aí você vai, por último, fazer um pequeno esboço com os dados principais do projeto. Então, os números, os lugares, o público. Isso tudo sem se preocupar em detalhar muito ou em ter uma escrita rebuscada. É um rascunho. Eu gosto de colocar todas as informações no topo do documento para facilitar a consulta, porque sempre que você se sentir perdido no momento que você estiver escrevendo, você vai voltar lá. Mas para algumas pessoas isso pode ser melhor num papel, que fica ali do lado do seu computador quando você estiver escrevendo. Bom, é geralmente assim que eu faço por aqui, e o próximo passo é realmente arregaçar as mangas e escrever o projeto. Se você nunca se inscreveu em um edital, é normal que você se sinta um pouco ansioso ou sinta até um pouco confuso com tantas etapas. Então, seja gentil com você, lembra que é a sua primeira vez, que ela precisa acontecer para você ganhar experiência. Eu garanto que com o tempo vai ficando mais fácil. E se você já tem experiência, a melhor dica que eu posso te dar é saiba quando parar de escrever, tá? Com experiência ou não, se apeguem no edital, não tenham medo de mandar dúvidas para o patrocinador, troquem ideia com quem também está se inscrevendo. Sempre que você tiver dúvida, retorna lá no edital, ele é quase como se fosse uma bíblia, vamos dizer assim. Então, eu espero que com essas dicas você consiga se organizar melhor para se inscrever nos editais, que você não vire mais noites escrevendo projetos, viu? Então, deixe seu like se essa aula foi útil e se inscreve aqui no canal para acessar as próximas aulas. Tem aula toda terça por aqui. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Até já!